Bom, pessoal, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do nosso canal e eu tô muito feliz porque é uma conquista enorme. O primeiro vídeo vai ser histórico, tenho certeza. E me apresentando um pouco, eu sou o Alexandre aqui, um dos fundadores, né, da Portal Dev, e eu quero dar boas-vindas, né, a vocês. E é isso aí, bora pro vídeo. Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso projeto. A gente vai desenvolver aqui uma página de links. Então vai ter vários links aqui apontando para diversos locais, para onde você desejar. Esse aqui é o layout que eu pensei, e ao longo do vídeo, se você for querer dar na sua cara pro projetinho, é muito legal também fazer isso. Então vamos lá, o primeiro passo é você ter o Visual Studio Code instalado. Se você não tiver, você vem aqui no seu navegador, escreve VS Code, faz o download aqui no sistema operacional que você deseja e primeiro passo concluído. A segunda coisa que a gente vai precisar é criar um diretório apontando para esse projeto nosso. Então, no meu caso, eu vou vir aqui nesse diretório Portal Dev, vou criar uma pasta aqui e vou chamar de All My Links, que no caso é o nome do projeto que a gente vai desenvolver. Criei a pasta, agora eu tenho que abrir ele lá no VS Code. Tem muitas maneiras de fazer isso. A mais fácil que eu acho é você arrastar a pasta lá para o íconezinho do Visual Studio. Então, se você arrasta e solta ela lá, ele já vai abrir para você ali. Beleza. Ambiente configurado. Agora a gente vai para a parte do desenvolvimento, né? A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é a pasta, o arquivo raiz, né, do nosso projeto. No caso, o nome do meu arquivo vai ser index.html. Index porque, por padrão, o index.html sempre é o arquivo raiz, ele sempre é o default. Agora que a gente já tem aqui o arquivo base criado, vamos começar agora a botar a mão no código, né? Para a gente criar aquela estrutura básica do HTML, a gente pode usar um atalho que tem aqui no VS Code. Se a gente colocar uma exclamação e apertar um tab, ele automaticamente já vai criar aqui para a gente a estrutura. Se o seu não faz isso, então você pode escrever essas tags aqui HTML, que é a principal, dentro dela head, e o body do lado dela, que essa é a estrutura básica, né, do HTML, e é aquela que a gente vai usar. A segunda coisa que a gente vai fazer agora é subir esse projeto aqui no nosso ambiente local, para a gente conseguir ver o que a gente está alterando, o que a gente está criando. Para fazer isso, eu gosto de usar uma extensão. Então, você pode vir aqui em Extensions, aqui, esse quadradinho, clicar, ele vai mostrar as extensões que você tem instalado, e a gente vai adicionar uma. Ela se chama Live Server. No meu caso já tem instalado aqui, mas você vai clicar em Install, né, aqui, e vai fazer a instalação. Depois que você instalou a extensão, basta você vir aqui, clicar com o botão direito, Open with Live Server, e ele já vai abrir para você o seu documento. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, já para começar a desenvolver, vai ser trocar aqui o nome desse title. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, All My Links, você pode perceber que aqui nessa abinha ele já trocou o título desse arquivo. Então, primeiro passo concluído. Segunda coisa, eu sempre gosto aqui de colocar em volta de todos os outros componentes que eu tô criando uma tag do tipo main, porque ela vai indicar que tudo que está dentro dela é o principal, ou seja, o conteúdo principal daquela página. Então, criei a tag main. Agora eu vou usar essa tag
chamada de IMG, que ela vai ser responsável por colocar na nossa tela aquela imagem, né? A tag IMG ela é composta por duas propriedades. A primeira, a SRC, vai ser responsável por referenciar o caminho onde aquela imagem está. Então, se a gente vir aqui em Facebook, abrir, por exemplo, aqui, copiar o endereço da imagem e colar aqui no SRC, automaticamente essa imagem já foi importada para cá. Outra propriedade que tem aqui no IMG é o Alt. E para que serve esse Alt? Vamos supor que esse link ele para de existir, né? Ele quebra, alguma coisa do tipo. Vou apagar um pedaço dele. Você pode perceber que ele, em vez de não mostrar nada, ele colocou aquele nome que a gente deu para ele. Então isso serve para mostrar que aqui era para ter uma imagem e essa imagem era o profile no caso. Uma ótima prática fazer isso. Beleza. Próxima coisa que a gente vai fazer é colocar aquela descriçãozinha que tem, que é o username da pessoa. Então eu posso usar a tag P de parágrafo. Quando a gente colocar a tag P, automaticamente ela vai pular uma linha abaixo da imagem e vai ficar na sua linha própria. Vou colocar aqui dev portal. A gente já pode ver aqui que ela, em vez de ficar aqui do lado, né, da imagem, ela pulou uma linha e ficou aqui uma parte exclusiva, né? Agora, para representar os botões, né, que vai ter, eu vou usar a tag A. A tag A, ela tem a propriedade href. Essa propriedade href, ela vai ser responsável por redirecionar o usuário para o lugar que você quer. Ou seja, se você quer que quando ele clicar no botão YouTube, ele seja redirecionado para o YouTube, você coloca o link aqui no href. Dentro da tag vai ser o nome que vai aparecer para a pessoa, no caso, YouTube. Então a gente pode vir aqui e ver que o YouTube apareceu, e se a gente clicar, ele não redireciona para nenhum lugar. Mas, por exemplo, se eu venho aqui e coloco para ele redirecionar para o Facebook, coloco o link aqui dentro do href, troco aqui para Facebook, nós podemos ver que ao clicar, ele redireciona a gente para o Facebook, que é o comportamento esperado, certo? Já temos nosso main, né? Nossa imagem, o labelzinho e o suposto botão, que ainda não está com a cara de botão. Agora o próximo passo é fazer a estilização disso tudo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a estilização é criar o arquivo, né? Então um arquivo, no caso, vai se chamar style.css. Esse style.css vai ser responsável por conter toda a estilização. Então agora a gente precisa referenciar ele aqui dentro do HTML. Para referenciar, a gente cria aqui no head uma tag chamada link. Dentro desse link a gente coloca a propriedade rel style sheet para dizer que essa daqui vai ser a folha de estilização e o caminho dela. Como está aqui na mesma pasta, a gente pode simplesmente colocar o nome style.css e isso aqui já é o suficiente para a gente linkar, né? Ou seja, mostrar para o HTML que existe esse arquivo com as estilizações. Agora que a gente já tem aqui tudo conectado, a gente vai começar a dar o estilo. A primeira coisa que eu vou trocar aqui, já para a gente poder observar melhor o nosso projeto, é o tamanho dessa imagem. Que o tamanho dessa imagem está absurdamente grande. Então eu vou dar para ela uma class, o nome de profile. Vou usar lá no CSS essa tag profile. Só que a maneira que a gente precisa usar aqui no CSS, quando for uma class, colocar um ponto antes do nome. E isso vai dizer para o CSS que isso daqui é uma class. Se esse profile fosse um ID, nós colocaríamos uma hashtag. E ele ia dizer para o CSS que isso aqui é um ID. Então aqui no caso, como é uma class, a gente vai usar o ponto. Certo, a imagem a gente vai colocar um max width de 150 pixels. Então, ela já vai ficar do tamanho que a gente precisa. Para dar esse efeito aqui de que a imagem é redonda, a gente vai utilizar a propriedade chamada
border radius. O que essa propriedade vai fazer? Ela vai arredondar os cantos daquele elemento. Como todo elemento supostamente é um quadrado ou um retângulo, então ele vai arredondar essas bordas aqui. Só que, tipo assim, para você deixar ali redondo, você não precisa ficar chutando, né? Tipo, coloca 10 pixels, olha, depois coloca 40 pixels e olha para ver se chegou na onde você queria. Um truquezinho que você pode utilizar é, se você quer deixar 100% redondo, né, os cantos ali, é usar um border radius de 50%. Então ele vai pegar 50% do tamanho desse elemento e vai aplicar como radius ali. E ele vai ficar redondo. Em todos os casos, se você colocar 50%, ele sempre vai ficar redondo. Então, beleza. Agora vamos para os outros elementos. O outro elemento que eu vou estilizar aqui é essa tag main. A tag main, como ela está em volta de tudo, né, de todos os nossos componentes, eu gosto de chamar ela de container. Por que container? Porque ela contém todos os elementos da nossa aplicação. Então eu tenho aqui o container, ponto container, para a gente conseguir observar, dar um background color agora, né? Agora background color black. E a gente já consegue ver que o nosso container está pegando todo esse espaço aqui. O que eu quero é que ele pega o tamanho da tela inteiro, né? Para a gente poder fazer isso, a gente pode dar para ele uma largura de 100 VW. VW quer dizer Viewport Height, quer dizer Viewport Width, né, no caso. Viewport, ele vai ser como se fosse uma porcentagem do tamanho da tela. Então se eu coloco 100 Viewport Height, é como se ele pegasse 100% do tamanho da tela, independente se o componente pai dele tem esse tamanho ou não. Ele sempre vai pegar em relação à tela, né, que o usuário está usando. Então aqui Viewport Width e um height, né, que é a altura de 100 Viewport Height, que é height de altura. Então a gente já pode ver que ele pegou 100% da tela aqui. Só que a gente pode observar que ele fica deixando esse espaço em branco, né? Isso é porque, por default, o body ele vem com uma margem. Então, se a gente escrever aqui body e colocar margem 0, ele já vai tirar isso de lá. Então agora tá exatamente do jeito que a gente quer. O body, eu não preciso criar para ele uma class ou um ID para referenciar, porque o body ele sempre vai ser um só, né? Nunca vai ter mais de um body. Então eu posso usar direto aqui e fazer a estilização. Agora que a gente já está com essa parte pronta, o que eu quero fazer é colocar esses outros elementos no centro da tela, como a gente pode ver aqui. A maneira que a gente pode fazer isso é aplicando aqui pro nosso container um display flex, né? Display flexível, e dizendo que para ele alinhar os itens, ou seja, o align items dele ser ao centro. Então se a gente olhar lá, já veio para o centro na parte vertical. Se a gente quiser que ele fique no centro da horizontal também, a gente vem aqui e coloca um justify content, enter também. Então ele vai alinhar na vertical e na horizontal. Se a gente olhar aqui, tá uma coisa do lado da outra. Só que na realidade, eu quero que fique uma coisa em cima da outra, na vertical, né? Como se fosse uma coluna. Isso porque, por default, o display flex ele vem com uma direção de linha, né? Ou seja, ele vem com flex direction como row, que é na direção que a gente está ali. Só que como eu quero que ele seja na direção de coluna, sempre leve como referência a vertical e não horizontal, a gente coloca column. E a gente já pode ver que ficou uma coisa em cima da outra aqui. Agora,
A gente pode perceber aqui que sumiu, né, o nosso username. Então, vamos deixar ele aqui mais bonitinho. A gente vai vir aqui e, como o nosso projeto vai ter só uma tag P, a gente pode vir aqui e simplesmente usar a tag P mesmo. Colocar um color, né? Color, diferente do background color, ele vai trocar a cor da fonte em vez da parte do fundo. Então, se eu colocar aqui color white, ele vai colocar a cor da fonte, ou seja, das letras aqui, de branco. Outra coisa agora que nós vamos fazer é já começar a utilizar o nosso botão, né? Vou vir aqui e vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar para ele um ID. Então esse botão vai ser ID button. Então eu salvo aqui. Agora, na hora que eu for utilizar esse ID, em vez de eu colocar um ponto, eu coloco um asterístico, né? Quer dizer, um jogo da velha, uma hashtag. E para a gente já conseguir visualizar, vou colocar um background color aquamarine aqui. A gente já consegue ver que ele aplicou ali a propriedade. O nosso button, ele vai ter uma largura de 90%, ou seja, 90% do componente pi dele, um rate de 60 pixels e por enquanto é isso. A gente pode perceber que ele já aplicou aqui, né, 90% do componente pi. Como o componente pi dele ocupa 100% da tela, então 90% seria 90% da tela também. E o título aqui, né, do botãozinho, o que vai ter dentro dele, ele ficou alinhado para a esquerda aqui no topo, né? Só que a gente quer que ele fique sempre no centro. Para fazer isso, a gente também pode dar um display flex para ele, igual a gente fez ali em cima. Então eu venho aqui, coloco o display flex, align items center e justify content center também. Então já está tudo centralizado. Só que se a gente olhar, esse botão ele ficou com essa característica de link. A gente não quer que fique com esse tracinho embaixo, né? Então eu posso vir aqui e escrever text decoration, que é a decoração que vai ter no texto, e deixar um none, que não vai ter nenhuma decoração. Então já retirou aqui pra gente. Esse texto dentro do botão vai ter uma color white também. E deixa eu trocar aqui pra gente conseguir visualizar melhor. E colocar border radius de 8 pixels. Já ficou do jeito que a gente esperava. Só que se a gente olhar aqui e inspecionar, a gente pode ver que ficou certo, né? Se fosse um celular, 90%, ocupando quase toda a tela. Só que quando a pessoa está no computador, que é o caso aqui no desktop, fica muito grande esse botão. Então a gente devia limitar ele, né? Limitar o tamanho que ele pode chegar. Para a gente fazer isso, a gente pode colocar um tamanho máximo. Então no caso a gente pode colocar aqui um max width de 300 pixels. E ele já vai diminuir aqui automaticamente. Vou colocar um pouquinho mais. Beleza. Já está dando quase tudo certo. Agora a gente já pode pegar esse botão e duplicar ele. Colocar quantos botões a gente quiser aqui. Por exemplo, trocando só o link, né, e o nome. Por exemplo, YouTube, Discord. Ele já duplicou todos e aplicou o estilo que a gente criou para todos eles. Por quê? Porque todos eles contêm esse ID button. Só que se a gente olhar aqui, eles estão todos grudados, né? A gente não quer que eles fiquem grudados, a gente quer que eles tenham um espaçamento entre eles. Para fazer isso, a gente pode vir aqui no nosso container
em vez de justificar o conteúdo ao centro, a gente pode colocar um space around. Então, o que essa propriedade vai fazer? Ele vai dar um espaçamento entre os elementos. A gente vê aqui, ó, criou já um espaçamento entre eles. Só que esse espaçamento, o space around, é o espaçamento exato entre cada elemento. Se a gente quisesse que ele ficasse um pouquinho mais ao centro, só que mesmo assim espaçado, a gente pode usar o space evening. E ele vai jogar um pouquinho mais ao centro. Beleza. Já está aqui do jeito que a gente quer. E agora nós podemos colocar uma cor para cada botão. Então o que eu vou fazer? Como todos os botões vai ter em comum essa propriedade button, né, para dar o formato, a gente dá uma class, vai dar uma class específica para cada um. No caso do Facebook vai ser Facebook. E a class do Discord, do YouTube, class do Discord. Beleza. Agora eu venho aqui e para cada um eu coloco a sua cor. Facebook, background color, azul. Aí, YouTube. Posso colocar aqui um vermelho e no Discord um violeta, por exemplo. Beleza. A gente viu aqui que já trocou a cor de cada um sem perder as propriedades do botão. Só que as cores que eu vou utilizar fica meio feio, né? Deixar tudo aqui espalhado. Então uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode criar uma variável aqui no nosso CSS. Para a gente criar uma variável, a gente sempre começa ela com 2 traços aqui, né? E a gente dá um nome para ela. Por exemplo, o do Facebook vai ser Facebook, o nome da variável. O do Discord vai ser Discord. E o YouTube vai ser YouTube. Nessa variável a gente pode guardar cor, a gente pode guardar unidade de medida, a gente pode guardar um monte de coisa. No caso, a gente vai guardar as cores aqui. Então, se a gente colocar os 2 pontos, já pode ver que até o íconezinho aqui mudou, né? Como se fosse uma variável mesmo. Essa aqui é as cores que eu tinha utilizado, né? E agora, para mim usar essas variáveis lá na nossa class, a gente pode vir aqui dizer, né, que aqui no lugar desse background color, a gente vai usar uma variável. Para fazer isso, a gente coloca var, abre aqui os parênteses e coloca o nome dela. Se a gente colocar aqui os 2 pontos Facebook, ele já até mostra aqui pra gente. Então var Facebook, ele mostrou aqui pra gente Facebook, var YouTube e var Discord. E a gente não pode usar o background color, a gente tem que usar background apenas, quando a gente está trabalhando com variáveis. Então, certinho. A gente já tem aqui toda aquela estilização que a gente queria. O próximo passo seria importar a fonte que a gente vai utilizar aqui, porque essa fonte não é a mesma que tem aqui. Então eu posso vir aqui no Google, né? Pesquisar por Google Fonts. Abro aqui o primeiro. E a fonte que a gente vai utilizar é a Montserrat. Posso vir aqui. E eu vou escolher a Bold. Essa é a única que a gente vai utilizar. Na hora que eu clico aqui em Select this Style, ele já mostra aqui pra gente que a gente vai precisar importar lá no nosso HTML. Então eu posso vir aqui e copiar isso aqui.
E aqui no head, a gente cola tudo aquilo que a gente copiou. Então ele vai ter um link, né? Referenciando aquelas fontes e tudo que ela precisa para funcionar. Então eu importei e a gente pode ver aqui o jeito que ele mostra para a gente usar, né, essa fonte. Então posso vir aqui, colocar aqui no body, né, que o font family de tudo vai ser essa Montserrat aqui. E já aplicou a tudo essa fonte que a gente queria. Agora, o último passo, os últimos passos que faltam, seria colocar essa bordinha branca e deixar um pouco mais junto o username da imagem. Então eu posso vir aqui no profile e criar uma borda para ele. Essa borda ela vai ter 2 pixels de espessura, vai ser sólida e branca. Se a gente olhar, ele já aplicou lá aquela bordinha. Beleza, agora o que falta? Falta a gente deixar esses dois aqui juntos, né? E também trocar aqui esse fundo, que não é essa cor. Então, para a gente deixar o username com o IMG mais juntos, a gente pode simplesmente colocar uma div aqui para encapsular os dois. E eles vão ficar como se fossem separados, né, do resto. Só que essa div ela tem um alinhamento diferente, né? A gente precisa vir aqui nela, como ela vai ser uma div só aqui no projeto. A gente pode... Tá, então eu posso aqui referenciar ela por div mesmo. Dar um display flex, né? Uma line items. Center. Flex direction. Row. E justify content. Center também. Quer dizer, flex direction column, né? E fica exatamente do jeito que a gente queria. Bom, a última coisa que falta aqui seria trocar o background, né, para ficar parecido e aumentar um pouco mais a fonte. Então eu posso vir aqui e colocar font size. Font size vai ser o tamanho que a gente quer que essa fonte seja. Então aqui eu posso usar 20 pixels. E ficou do tamanho que a gente queria. E aqui no background eu posso usar... E aqui no background eu posso utilizar o gradiente, como eu tinha feito no outro. Então, não ficou 100% igual, mas é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado aí da aula. Eu vou estar deixando no GitHub, né, esse arquivo. E eu vou deixar o link aí embaixo. Se vocês puderem ajudar dando uma estrela aqui, ou curtindo o vídeo, vai ser de muita ajuda. Claro que não ficou perfeito, porque é a primeira vez que eu tô gravando, eu nunca fiz isso. Mas eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês. Então, abraço e até a próxima.